E aí, meus amigos, vamos resolver um item da UFSC 2020, uma questão bem bonita. Se x1 e x2 são raízes dessa equação do segundo grau, então módulo de x1 mais módulo de x2 é igual a 2 raiz de 10? E aí, pessoal, relativamente à ideia inicial da questão, parece ser bem fácil. Resolve a equação do segundo, acha as duas raízes, faz o módulo de uma por uma e depois soma. Essa é a ideia. Vamos resolver a equação. X ao quadrado mais 2x mais 10, acho que muita gente vai tentar fazer por soma e produto. Vou fazer pelo modo tradicional, delta e bhaskara. Você vai ver por quê. O nosso delta fica b ao quadrado menos 4 vezes a, que é 1, vezes o c, que é igual a 10. Faz a tua conta, aqui vai dar menos 36. Olha aí o motivo por que eu não optei por soma e produto. Delta é negativo, ia ficar muito mais difícil, hein? Por soma e produto. Meus amigos, o que acontece quando delta é negativo? Não tem raízes o quê? Reais. E aí, professor, o que eu faço nesse momento? Vem cá, no seu item, em algum momento ele disse algo se as raízes são reais? Não, não tem nada dizendo que elas são reais. Se não tem nada informando isso, você pode continuar e aí você vai entrar no campo dos complexos. Professor, muito importante, hein? Muita gente acha que aqui não deve continuar. Como ele não disse nada sobre a natureza das raízes, você pode continuar mesmo com delta negativo. E aí, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Vou jogar no bhaskara, vai ficar menos b, menos 2, mais ou menos a raiz de menos 36. Isso tudo dividido por 2a, 2 vezes 1, 2. Quando eu estou no campo dos complexos, lembra que aqui dentro eu posso ter um radicando negativo. Qual é a raiz desse valor? Raiz de 36, eu coloco 6, e esse menos que está aqui, ele vem do menos 1. E por convenção, raiz quadrada de menos 1 é igual a quanto? I. Então, você vai vir aqui, nesse menos, a raiz fica menos 1, e raiz de menos 1 é igual a I. Legal? Vou substituir menos 2 mais ou menos 6i, e aqui embaixo coloco 2. É importante que você que está vendo esse vídeo já tenha uma noção de números complexos, tá? Porque senão você vai viajar totalmente nessas definições. Meus amigos, nessa parte aqui dá para dividir tudo por 2, eu vou dividir. Vai ficar menos 1, mais ou menos divide por 2, fica 3i. Aqui embaixo, 2 por 2 fica 1, não precisa copiar. Chegamos em duas raízes? Sim, uma raiz é menos 1 mais 3i, e a outra raiz vai ser o quê, gente? Menos 1 menos o quê? 3i. Muito bem, chegamos aí nas duas raízes da equação. E agora, pessoal, como é que eu faço para calcular o módulo de cada uma? Quando eu trabalho com números complexos não reais,
o módulo não é algo tão simples como eu trabalho com números reais. Então, aqui eu vou fazer uma rápida revisão para você compreender um pouco como calcular esse módulo. Toda vez que eu trabalho com números complexos, eu posso sempre escrevê-los dessa forma: A mais BI. Quem é o A, professor? Eu chamo de parte real, e o B, que é esse termo, esse número que está multiplicando I, eu chamo de parte imaginária. Então, voltando aqui, gente, ó, quem seria o nosso A e o B? No x1, o A é menos 1 e o B, 3. No x2, o A é menos 1 e o B é menos 3. Perceba que o x1 e o x2, a única coisa que muda entre eles é o sinal do B. Quando ocorre isso, dois números complexos, onde apenas o B muda o sinal, eles são chamados conjugados. Toda a equação do segundo grau em que o nosso delta é negativo, no momento que você acha as duas raízes complexas não reais, uma sempre vai ser a conjugada da outra. Sempre vai ter a mesma parte real, o que vai mudar é o sinal da parte imaginária. Legal? Vamos então de novo, tá? Para mais revisões. Trabalhei com número complexo da forma A mais BI. É interessante também guardar a sua forma no plano cartesiano. Aqui nós não falamos plano cartesiano, bem dizendo, tá? Colocamos plano de Argand-Gauss. No eixo X vai ficar sempre o valor da parte real, A, e no eixo Y sempre a parte imaginária, B. Você vai unir o valor do A com o B, e aqui, nesse ponto, é onde é a representação do número complexo. Nesse ponto, eu também costumo colocar com o nome de afixo. Ok? A partir daí, eu consigo definir qual é o módulo de Z. Quando eu digo módulo, pessoal, em números complexos, vai ser a distância do ponto aonde está o zero até o ponto aonde está o meu afixo. Todo esse segmento é exatamente o que eu chamo de módulo do número complexo. E como é que eu calculo? Bem simples, tá? Tem uma fórmula e ela é raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Não vou entrar em muitos detalhes, tá? Mas uma forma legal de chegar nessa formulazinha é pensando assim. Olha só, estou enxergando aqui um triângulo retângulo. A hipotenusa vai ser exatamente o módulo de Z. Esse cateto que está aqui no horizontal vai ser exatamente o valor da parte real A. E esse cateto que está aqui na vertical vai ser o valor do B. Quando você faz Pitágoras Tilpit, você vai chegar exatamente, tá? Que o módulo de Z é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Legal? Quem nunca viu números complexos, recomendo, tá? Que você estude um pouquinho esse assunto. Como eu disse, eu estou apenas revisando, dando um suporte para chegar no que o exercício quer, que é o módulo de Z. E aí, vamos voltar na questão e eu vou calcular o módulo de cada um deles. Vou copiar a fórmula novamente para você. Módulo de Z, raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado.
Vamos começar com esse número complexo x1, menos 1 mais 3i. Vou deixar bem detalhado quem é o a e o b. O nosso a é quem está sem o i, então aqui é menos 1, e o b é quem está multiplicando o i. Quando eu jogo na fórmula, olha como é que vai ficar, meus amigos. Vai chegar em menos 1 ao quadrado mais o b, 3 ao quadrado. Quando você resolve, eu vou ter exatamente 1 mais 9, raiz de 10. Tem raiz exata? Não. Eu vou deixar dessa forma. Legal? Vou fazer a mesma coisa com o módulo da segunda raiz, que é x2. Vou copiar aqui para você, menos 1, menos 3i. Novamente, meus amigos, ó, o a, quem está sem o i, menos 1, e o b, quem está com o i, menos 3. Vai montar a equaçãozinha para o módulo, e aí vai ficar o quê? Menos 1 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado. Se você observar, resolver com atenção, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 9, a soma vai dar 10, vai dar o mesmo valor. Olha aí, tanto a raiz x1 quanto a raiz x2 tem o mesmo valor para o módulo. Isso não é coincidência, tá? Sempre quando eu tenho dois números conjugados, sempre quando eu tenho duas raízes complexas não reais de uma equação do segundo grau, o módulo sempre vai ser o mesmo, ok? E aí, então, para fechar essa questão da UFSC, ela pede módulo da raiz x1 mais o módulo da raiz x2, vai ser raiz de 10 mais raiz de 10. Não vai viajar e colocar raiz de 20, hein? Raiz de 10 mais raiz de 10 é 2 raiz de 10. O meu item está correto, pessoal. Ele dizia que essa soma dava exatamente 2 raiz de 10. Questãozinha muito boa da UFSC. Parecia ser algo muito simples até chegar no delta negativo. Não tem raízes reais. Eu continuei, achei as duas raízes complexas não reais, calculei o módulo de cada uma delas, usando essa receitinha, somei e o valor bateu aqui certinho. Números complexos é um assunto bem interessante, a UFSC gosta de colocar no máximo aí 2 itens. Legal que a matemática esteja com vocês.